No nosso horário aqui tem o Evangelho aqui, vamos pedir para a Sílvia ler uma página do Evangelho, nós já acompanhamos, para nós começar isso, a nos harmonizar. O mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o sol, o céu, e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria. Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado o último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo? Mas se devesses chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade e da glória reservada, aquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação, procurar, pois, consolações aos vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Bom, está bem para fazer a prece, Vanessa? Deixa eu tentar aqui, peraí, Lelê. Ela está num tuk-tuk aqui batendo. Então, irmãos, vamos começar o nosso estudo de hoje. Iniciamos, então, agradecendo a Deus pela nossa vida, por a gente estar aqui nesse local, podendo estudar, podendo melhorar, podendo se conhecer, podendo progredir. Abençoado Deus, abençoe nossa família, abençoe nosso lar, abençoe essa semana que vem pela frente e que a gente possa, nesse estudo, aprender, compreender todos os ensinamentos que estão vindo para nós e que a gente consiga, então, cada vez melhorar mais. Deus, por favor, ajude também nossos mentores, estejam conosco, nos fazendo compreender, então, o nosso estudo e nos orientando pela semana que vem pela frente. Senhor Deus, por favor, proteja também todas as famílias que estão nesse momento passando por alguma dificuldade, pelos irmãozinhos que estão precisando de alguma ajuda, que sejam encaminhados, então, para o Centro Espírita e que eles possam ser atendidos. Que a gente tenha uma ótima semana. Obrigada a Deus por essa oportunidade. Que assim seja. Desculpa, gente, que eu estou meio ruim. Não. A câmera sumiu. Ué. Vou acertar a câmera aqui, vamos ver. Só um minutinho. Mas o microfone desligou a câmera. Uhum. Tá aqui, tá certo. Então, nós estamos na segunda parte, no capítulo 14. O item é 167, médiuns videntes. Todos estão localizados? Sim.
Não, é aqui. É que tá aqui no seu. Nós podemos ler, pessoal. Então, vou pedir para Estela ler para nós o item 167. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Há os que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos, e dela conservam uma lembrança. Outros potência não no estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. Essa faculdade raramente é permanente. É quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Pode-se colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos como os dotados da segunda vista, mas, na realidade, é a alma quem vê. E essa é a razão pela qual veem tão bem com os olhos fechados como com os olhos abertos. De onde se segue que um cego pode ver os espíritos como aquele que tem a vista intacta. Haveria sobre este último ponto um estudo interessante a fazer, e seria o de se saber se esta faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que, em sua vida, tinham pela alma a percepção de certos objetos, e que não estavam mergulhados numa obscuridade negra. Então, que já dá para nós fazer alguma observação sobre esse item 167 aqui, dos médiuns videntes. Pois tem a continuação, mas já muda um pouco o foco. Alguém tem alguma observação nesse, seja dúvida, o que achou interessante, alguma explicação aqui para... Eu fiquei com uma dúvida. Ali onde fala assim, esta faculdade raramente é permanente. É quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. O que significa? É que são raras as pessoas que ficam constantemente visualizando o mundo espiritual. Ah, tá. Elas são, muitas vezes, momentos ou relances da possibilidade da vista, da segunda vista ou da unidade de evidência. Até porque seria um atrapalho, né? Sim, imagina tu não saber disso aí. Até aconteceu, né? Tem relatos de Chico e de Divaldo que eles tinham uma mediunidade de evidência tão ampliada que eles começavam, às vezes, a ter dificuldade de discernimento. Mas a maioria das vezes, aí, claro, a gente está falando de uma regra, não uma exceção como eles dois, mas a regra é que tu tenha momentos desta faculdade em exercício, e depois ela cessa. E pelo que eu já observei também, nesses casos mesmo assim, ela não é permanente. Sim. Ela, claro, que é bem frequente com eles, é bem de acontecer, mas não é que seja permanente, seja sempre, porque o próprio Divaldo, ele disse que tem casos, que, como o Chico também tinha, o Divaldo disse que ele nunca pôde dirigir. Sim. Porque quando ele vê tem pedestre passando na rua e o pedestre é um desencarnado, aí ele vai ficar parado no trânsito porque tem gente que na realidade não tem nenhum encarnado. Então ele tem que... O Divaldo também recomendou que quando ele estava trabalhando, disse que às vezes ele via os espíritos e ele achava que era uma pessoa, assim, né? E aí ele ia atender e via que não era, que era espírito. Aí ele pedia para a colega dele avisar quando fosse uma pessoa, um ser humano mesmo, e quando fosse desencarnado, para ele poder ter essa... Esse discernimento, né? Porque era tantos espíritos que ele via. Estava na crise momentânea e passageira. O que será que determina, assim, né? Quem será que decide
agora eu posso ver, agora eu não posso ver. Será que o equilíbrio dele também é aprender a educar, lidar com isso? Não. Depende dele, será ou não? Na verdade, toda atividade mediúnica tem um propósito, né? Sim. Inicialmente não é a revelia, né? Uhum. Então, geralmente acontece, vamos pensar no caso ideal, né? Uhum. Então, uma atividade de um grupo mediúnico, onde tu vai exercer a tua mediunidade de evidência. Tem um propósito pelo que aquilo aconteça. Então, tudo bem. Agora, um corriqueiro dia normal da tua vida, assim, pode ser que tu esteja em algum momento com uma... Porque, na verdade, nós somos nós somos uma grande estação de rádio, né? Sim. Quanto médiums, né? Exatamente, nós podemos estar de alguma forma em sintonia com aquele espírito, ou a espiritualidade nos auxilia a estar em sintonia com aquele espírito para poder exercer a mediunidade. Ela não é muito a revelia, porque senão seria até injusto, né? Ela tem que ter um propósito. Muitas vezes a mediunidade de evidência ela vem como um auxílio para aquele que precisa se comunicar, né? Por outro lado, na mediúnica com qual eu participo, muitas vezes os médiuns videntes verificam a existência daqueles médiums, aqueles espíritos, até para dar mais tranquilidade para aquele que quer dar passagem, não achar que é anímico. É bem assim mesmo. Eles auxiliam, olha, Lucas, tem uma situação assim, eu percebo que tem alguém próximo querendo se comunicar. Aí eu já tinha percebido, mas ainda estava em dúvida da veracidade do caso. Aí eu tenho certeza que aquilo então já não é mais. O vidente vê e avisa aquele que não vê, mas que também tem. Que tem outra mediunidade, mas que está jubilante a dar a passagem. Então tu fica naquela incerteza, tu fica em dúvida, tu não dá permissão, não te dispõe a dar a passagem. Aí o médium vidente te orienta, olha, meu. Interessante, né? Porque é complementar. A gente precisa dos outros, né? Sim, é complementar. Vanessa levantou a mão ali. Deixa eu falar isso. Não, eu ia comentar sobre essa faculdade, às vezes, ser, eu não sei, né? É uma pergunta, na verdade. Ser mais desenvolvida, por exemplo, em crianças, porque a gente vê muitas crianças falando que está vendo que tem um amiguinho imaginário. Eu fui uma. Minha mãe conta que eu falava a pegada, a pegada. Eu disse que eu dizia, estou brincando com a pegada, e dizia que era empregada lá da casa, né? Eu chamava que era babá e coisa, e eu dizia que ela estava ali e ela não estava, né? E depois passou isso. Quando eu cresci, parei de ver, né? E uma vez eu estava no centro espírita, até aqui do Seara do Mestre, eles até tinham levado uma criança novinha para ver se conseguiam fechar o campo, porque disse que ela não parava de enxergar coisa. Aí a minha dúvida era essa, assim, se... Ó, a minha cunhada está dizendo que também via, ó, quando era criança. Ela disse que falava. Esse aí é bem normal, só que, assim, ó, esse aí não é propriamente, a princípio, acontece normalmente nas crianças sem ser uma mediunidade mesmo. Ela é um fenômeno anímico. Então, daí o espírito da criança, que ele ainda não está tão ligado ao corpo, que ele ainda tem a visão do plano espiritual. Isso acontece principalmente até 7, 8 anos, tá normal, porque o espírito ainda está vivendo os dois mundos paralelos ali ao mesmo tempo. Então, daí ele está vendo e está transmitindo. É como aquele sonâmbulo que sai do corpo e está só transmitindo o que ele vê. Agora, claro que ele pode ser utilizado como médium pelos espíritos. Como? Digamos, se essa criança, os espíritos usam ela para dar um recado para a mãe dela. Dizem alguma coisa para ela para dizer para a mãe. Então, daí ela já está sendo intermediária, ela está sendo médium. Agora, quando ela está agindo per si, com o seu espírito, daí é anímico, é dela, ela não está sendo intermediária. Até ela pode ver, mas ela está vendo, ela está transmitindo, mas não é uma mediunidade em si. Claro que aqueles, digamos, um Chico Xavier lá, que com 4 anos dava certas comunicações, ele já... Porque é médium desde criança. Deixa de ser, né? Então, acontece mediunidade com criança? Muito. Mas nem todas essas visões que a criança brinca com os amiguinhos espirituais é uma mediunidade. Porque nós temos que Tem mais a ver.
Entendi, tem mais a ver com a questão dela ainda estar ligada ali com o mundo espiritual por causa da encarnação recente, né? Então, tem aquele contato, aquela, né, de estar um pouco como se fossem duas dimensões, assim, né? E depois, como é que vai passando o tempo, ela vai se desligando. A mesma coisa, então, cruzada, como dizia, né? as lembranças também que vêm de encarnações passadas, quando são pequenininhos, então tem a ver muito com isso aí. Tá, entendi. Obrigada por responder. Falando em criança, tem casos, né, que tem crianças que nem conheceu os avós, às vezes falam assim, mãe, eu vi o vovô, né? Isso aí, crianças que já desenvolvem a minha de idade, já bem acima de idade. Vamos passar para o item 168? Vamos pedir, Jaque, pode ler para nós? Jaqueline, a Rodrigues está ali. Rodrigues, Rodrigues Porto Alegre. Agora eu vi na descrição ali. 168. Cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que aquele que vê amou ou conheceu, e que o vem prevenir de que já não são deste mundo. Há inúmeros exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. Outras vezes, são, do mesmo modo, parentes ou amigos, que, conquanto mortos há mais ou menos tempo, aparecem ou para avisar de um perigo, ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida, ou auxílio das preces. Estas aparições constituem fatos isolados, que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse desta faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Entre esses médiums, alguns há que só veem os espíritos evocados, e cuja descrição podem fazer com exatidão minuciosa. Descrevem-lhes com as menores particularidades os gestos, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos de que parecem animados. Outros há em que a faculdade da vidência é ainda mais ampla. Vêem toda a população espírita ambiente, a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. Aí foi o item 168. Também. Vamos colocar à disposição para quem quiser iniciar a falar sobre esse item. Ele começa com as aparições acidentais e depois termina com os videntes, também senão espíritos que evocam. Lembrando sempre que na época de Kardec era muito usado o termo evocar, porque como eles pretendiam geralmente tratar de respostas para a biografia espírita, eles estavam sempre em busca da resposta do espírito A, B ou C, né? Mas que hoje não é mais essa pretensão, e nem é muita possibilidade, a gente não pode ficar escolhendo, né? O Chico Xavier mesmo sempre falou, né? Que se levantar de lá para cá, né? Então, na verdade, esse termo aqui é próprio da necessidade da época. Mas não é mais essa função. Até o termo hoje, eu acho que ele deve ser interpretado conforme a época. Na época de Kardec, a evocação, quando ele dizia, não, vamos evocar espírito, era para chamar o espírito X ou Y, ele direcionava e chamava um espírito. Tinha um propósito, exato. Né? Tinha um propósito. Nós hoje, numa reunião mediúnica, evocamos ou não? Não. Não tem como. Depende da interpretação que a gente der para a palavra. Sim. Dessa maneira que da época do Kardec, não. Exato. Mas na hora que nós nos encontramos e nos colocamos e pedimos para a espiritualidade, para nós receber o espírito, nós não estamos invocando?
Estamos. Sim, Então, só que daí, aquele era estrito senso, nós estava evocando um. Agora é lato senso, nós estamos evocando os espíritos que tiverem a permissão para se comunicar, que eles veem, que a comunicação. Então, não deixa de ser uma evocação, só que não é essa que o Kardec fazia. Então, hoje a gente faz isso, a hora que a gente, como no dia a dia, o médico está trabalhando, está evocando, não. Mas, alguém pode dizer, a gente, conforme os nossos atos, conforme o nosso pensamento, nós chamamos espírito, evocamos também. Se, conforme a interpretação da própria palavra. Então, é só uma questão da nossa linguagem da palavra. Então, a gente dá. Então, não se faz evocação conforme de chamar um espírito em específico. Eu quero comunicação da minha mãe, do meu pai, do meu tio, do meu avô, sei lá, do meu amigo que desencarnou. Aí sim, que daí hoje a gente já deixa que, se eles quiserem, vão achar o meio. Agora, quando a gente se coloca numa medida, há uma evocação, mas aí não é específica para um espírito. É à disposição de qualquer espírito que vir ali, né? Mas e quando a gente coloca o nome de uma pessoa, por exemplo, o nome de uma amiga minha, pedir ajuda, estou evocando. Daí não é ela, tu está evocando os mentores para ajudar ela. Então, tu não está direcionando para ela vir. O nome da pessoa, então, ela é a beneficiária, ela é a terceira. Então, tu está pedindo para os espíritos para interferir por ela. Sim. Então, daí não está... Não é direto, né? E quando uma pessoa faz uma prece pedindo assim, você falando uma prece, pedir para fulano, já é desencarnado, me ajudar numa coisa de tempo, seria. Daí é uma evocação. E daí, por que seria, digamos, a gente sempre tem aqueles parentes que a gente confia, que a gente sabe que eram pessoas bondosas, que eram pessoas que, se tivessem aqui, nos ajudariam nos momentos de dificuldade, que se ele tivesse encarnado, naquela situação a gente ia lá, pedir um conselho, enfim. Sim, e ele desencarnou. Por que a gente não deve fazer essa invocação? De pedir para ele vir nos dar aquele conselho que ele... Está muito bem do teu lado lá, né? E outras coisas para a vida, né? Não está no serviço, né? Não se deve, né? Já tem bastante relatos. Assim, Ela está bem pior do que nós aqui, né? Ela pode ter sido uma pessoa boa aqui na Terra, mas lá a gente não sabe como é que ela está, porque tem outras reencarnações. E ela pode ter as outras atividades, estudos, enfim, tá? E assim, ela não está numa condição, por algum motivo, ou a trabalho, ou até por uma situação pessoal que a gente imagina que ela está numa outra perturbação qualquer, e ela não poder. Agora, você coloca no lugar dela. Nós está no plano espiritual, nós está, ou, digamos, está lá num lugar que tu viajou, está a trabalho, está ocupado, tu não pode. Daí o filho, ou alguém que quer bem, ele quer ajuda e tu não pode ajudar no momento. Sofrimento causado. Então, todo mundo. Uma comparação, mas não é isso. Ela vai receber o pedido, mas ela não pode ajudar muitas vezes. Aqui eu achei interessante ele fala aqui. Peraí, só um minutinho. Jaque? Oi, eu gostaria de dizer, e pode atrair outro tipo de espíritos também, né? Pode atrair aqueles espíritos debochados, brincalhões, que vêm ali só para enganar. Esse detalhe. Vocês que estão no online, aí, quando quiserem falar, não fiquem só no levantar a mãozinha, que às vezes, conforme a qualidade, se a gente não olha direito, vem no grito também, como a gente faz aqui. Pega e entra na conversa. Nós estamos todos juntos e separados. Estamos longe, mas estamos juntos. Daqui onde eu estou, enxergando bem. Pode passar essa tarefa para ela que ela cuida. Não que eu vá cuidar, mas eu estou enxergando quando levanta a mãozinha. Alguém me enxerga bem, eu vou cuidar. Tá, então continuando. Aqui tinha feito. Não, eu ia fazer um comentário aqui quando ele fala aqui de algumas aparições são fatos isolados, né? Que pode ser alguém, um pouco do que a gente estava falando, parentes ou amigos que podem vir, né? E aqui fala que são fatos isolados, que têm caráter individual e não constituem a faculdade propriamente dita.
É uma possibilidade só de o espírito se apresente, né? Mas aí, olha que ele usa essas aparições. Então, o que é uma aparição? Quando se apresenta. É daí uma materialização do espírito. Então, não é uma mediunidade de evidência. A pessoa vê com os olhos. Daí, digamos, está junto um que seja médium, pode até estar um que seja médium e um que não seja. O que não é médium, ostensivo, vidente, ele vai ver igual. Daí todos vão ver no ambiente, porque o espírito é materializado. Então, foi uma aparição. A aparição é diferente porque daí... Quando é só médico. Daí é só quem é médium ostensivo que vai ver, quem não é, não vai ver porque não tem a faculdade. Agora, quando todos sejam, então daí já é uma aparição. Então, e acontece, às vezes o espírito precisa dar um recado lá, dar uma mensagem, por algum motivo ele precisa, daí ele pode ser usado desse outro, dematerializar para... Então, daí é aparição, daí não é mediunidade. Aqui se enquadraria também, por exemplo, assim, quando uma situação vem em sonho, por exemplo. O objetivo quando vem em sonho é o espírito, né? Mas de pessoas ainda encarnadas, né? Mas que, no caso, vão desencarnar. Nem só desencarnar, às vezes elas têm, quando a gente dorme, pode ter a permissão de passar. Não, mas eu digo que elas vêm avisar quando desencarnam. É possível, sim. Aí vem a questão dela ter a consciência dessa possibilidade, né? Sim. Quase ninguém é dado a permissão, porque ia ser um desequilíbrio muito grande saber, né? Pois é, eu sabia. Tem até alguns relatos de casos, mas são raros, que têm utilidade de fazer isso, os motivos. Mas então, essa é a questão que nós vimos aqui, ó. As pessoas, quando está próxima da morte, normalmente, quando está doente, que já está fraco. O caso da criança, no caso do sonho, normalmente o que é? É o próprio espírito, é uma atividade anímica. A mesma coisa, quando está perto, daí começa a ver aqueles espíritos dos familiares, dos desencarnados, já começa a rodear, começa a conversar, eu estou falando com fulano, com ciclano, não sei o quê. Isso é uma mediunidade? Se a pessoa está idosa e ela nunca viu o espírito na vida, daí só naquele momento ela viu. Então, não, aquilo ali não. É que o espírito já está, com o enfraquecimento do corpo, ele já está, vamos dizer assim, mais liberto, que ele já está vendo o outro lado da mesma forma que a gente falou na casa da criança. Isso é um relato tão comum, né? Ela já está fraca, já está debilitada, né? Quase moribunda, ela já está visualizando outras situações que não são mais pertinentes ao ponto do teste. É que nem a da criança, as coisas mais comuns que tem. E outra coisa que acontece bastante de acontecer isso é quando eles vêm para nos dar o aviso aquele que, digamos, vai dar para evitar um acidente, para quando caiu o avião lá, não sei o quê. Daqui a pouco vem por causa que não sei o quê, que conta uma história que sonhou, que não sei o quê, ou até que tem casos até que aparece na hora. Um caso bem conhecido, do Divaldo, embora ele tenha aquela mediunidade, mas que acontece semelhante, que ele ia se suicidar. Na hora que ele chegou, aparece a irmã dele. Aquilo ali acontece com quem não é médium também. Tem aquele objetivo naquele momento, que, digamos, a espiritualidade ajuda ele a ter essa visão, ajuda o espírito lá também a materializar para que aconteça, porque era para evitar que acontecesse o pior. Então, e assim acontece nos acidentes e coisas assim, e que não é propriamente uma mediunidade. Aquilo ali foi uma condição especial do momento e foi favorecido de todos os jeitos para que acontecesse. Ele passou aquilo ali, a pessoa veio, aconteceu aquilo ali, ela não tinha nenhuma evidência até ali, aconteceu aquilo ali, dali para dentro ela teve... E vai continuar... Não posso, nada. Sem luz, O Sirlene já teve, né, assim, visão, ou, assim, avisos, né, de morte, né, que aconteceu? Eu já tive mais ou menos quase tudo isso que vocês estão falando, eu já tive. Sim, mas daí daí é uma mediunidade porque acontece frequente.
Aí que é o que a gente pode dizer é mediunidade. Ah, foi uma vez lá quando ia desencarnar o fulano. Foi uma vez na vida. Sim. E a pessoa já, uma certa idade, não. Uma vez só foi um episódio que tinha algum... Não, eu é sempre, né, Marino? Sempre tenho um aviso de todos que vão desencarnar, inclusive eu sinto lá na hora que acontece. Ah, quando for eu que me avisa. É brabo, tu vê que não. Mas eu já pedi para Deus me ajudar que eu não receba mais isso. Eu perguntei porque eu também já passei por essa Não quero mais. sonho, né? Um sonho assim, também já aconteceu. Eu posso até prevenir vocês, né, antes, mas é brabo. Tá. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Tu acha que tu tem querer? Inclusive, eu vejo até o caixão, né? Tá louco, até do jeito. Como é que pode, né? A pessoa não desencarnou e eu vejo o caixão tal e qual que vem, né? Tu falou que eu não entendi. Tu é testemunha disso, né, Marino? Até os detalhes do caixão, como é que pode isso se a pessoa nem desencarnou ainda? Agora, pensa por outro lado. O que tu pode fazer? Me preparar os outros? Tu não... Tá, eu não queria. Tá. Mas vamos pensar no lado prático, dentro da nossa limitação. Se eu souber que alguém vai desencarnar, antes de desencarnar, alguma utilidade tem, algum objetivo tem. Como eu posso ser útil neste momento com esse conhecimento que foi dado a mim e não foi dado aos outros? Então, tem um objetivo. E qual é o objetivo será que eu teria, que teve para que eu soubesse? Eu, no momento, assim, eu me desespero, mas depois, assim, ó, eu me dá aquela força, sabe? Sabe disso? Eu me dá aquela força, assim, que eu tenho ânimo de confortar todo mundo. Eu às vezes, como tu sabe que eu posso até ter oportunidade de ajudar, né? Como você sabe, né? Que estava ali junto conosco, acompanhando o velório, eu tinha oportunidade de ajudar a fazer, junto com o pai, o Clayton, meu irmão, né? E, então, isso é uma coisa, assim, que me conforta muito, agradeço a Deus. É uma coisa, assim, que eu não gostaria de receber essas coisas antes, eu saber antes que a pessoa está bem, e eu saber que dali 3 dias vai desencarnar, é muito difícil. E assim, ó, quantos que o seu amado desencarnou e ele poderia ter dado a última ligação e expressado para ele o quanto ama, o quanto ele é importante, dá uma palavra até de preparação, não dizer, ó, te prepara que tu vai bater a caçuleta, não é por aí. Mas, assim, ó, de dar uma palavra de incentivo, de dizer para ele aquele amor que tu tens essa oportunidade antes. O Clayton foi um, né, que naquela época a gente não tinha telefone, eu telefonava aqui do vizinho ali. E aí até eu liguei, mas eu não falei porque ele sabia que eu tinha esses avisos. Sim. E jamais eu ia dizer para ele, senão ele dizia, eu vou morrer, porque ele sabia que eu tinha isso aí, né? E aí eu fui assim, te cuida. Aí no trânsito eu imaginei um acidente, né, Marino? Uhum. Eu digo, vai ser um acidente. Aí eu te cuido, e ele se preocupava muito comigo, porque eu que tinha problema de coração, né? E ele, Maninha, te cuide, não sei aquela coisa, tu te cuide, acidente. Vai ser um acidente, meu Deus do céu. E a hora que ele caiu lá, eu sentia que eu tinha uma empregada, a Lucy achou que eu era louca, porque fazia pouco tempo que ela trabalhava comigo e ela não me conhecia, né? E eu, aquele dia, eu a levantei, eu ia às 9h pouco para o colégio, aí naquela época a Kombi vinha me pegar aqui, e aí eu fui e senti que aqui ia acontecer com ele. E aí eu fui disse, Lucy, eu não vou trabalhar. Me faz um chá. E às 11h, a hora que ele caiu, lá eu senti aqui. E ela falou, o que houve? Eu digo, meu irmão faleceu. E ela achou que eu era louca. Você é louca, essa mulher, ela ficou apavorada comigo. E realmente, eu não vou me estender muito, e realmente foi um momento que ele caiu lá, eu senti que quando meu marido chegou para me avisar, quando eu estava deitada, né? E ele foi, perguntou de mim, assim, não, ela está deitada, ela não foi trabalhar. Que ele abriu a porta do quarto, eu sentei na cama e disse, o Clayton faleceu.
Ele disse, não, ele sofreu um acidente. Não, já sei, ele faleceu. Então, uma coisa assim, todos eu recebi, né? Do meu pai eu recebi, da minha mãe, todos eu recebi. Do seu Nico. Assim, ó. Seu Nico, todos. Uma coisa assim, ó. Tem uma pessoa que tem Kleber. que cada vez se preparar mais para compreender, para aceitar a morte, aceitar essa realidade que acontece com todos nós. Porque, digamos, dentre muitas pessoas, em muitos casos, tu é das primeiras que pode ajudar. Tu já pode começar a ajudar antes, tu pode fazer prece durante uma desencarnação, porque a prece, assim, a ajuda. Então, quanto mais tu conseguir te manter sem, claro, quando é ente querido, a dor tem, mas tu tá acima disso aí para te ser útil naquele momento, os mentores que já estão lá preparando já o desencarne, o desligamento e tudo, então tu tem essa capacidade. Outra coisa, a gente sabe que tu tem uma mediunidade de desdobramento. Mesmo em qualquer lugar, nesse momento, se tu te preparar em estudo, em capacidade, tu tá no ambiente, no momento desse, tu chamar os irmãos, ir para o centro, tu pode até fazer até um desdobramento de ajuda, então tu tem uma grande possibilidade, só que tem que usá-la, né? Eu tenho, Marina, inclusive se eu tenho uma pessoa, assim, da família que está doente, tu sabe disso. Eu me concentro, faço uma prece, e eu me transporto, vou lá, vejo até o organismo da pessoa por dentro, sabe disso. Eu tenho muita facilidade para isso, desdobramento. E do Kleber foi um fato, assim, foi diferente dos outros. Do Kleber eu vi, eu não estava dormindo nada. Do Kleber eu fui fazer minhas preces, que sempre eu faço antes de dormir, e eu fechei os olhos, a mãe estava dormindo, eu tinha a mulher que cuidava, a cuidadora dela, dormindo do lado, e eu me concentrei e fui no quarto dela fazer uma prece, assim, para ela, e aí eu vi o caixão nos pés da cama da mãe, e eu vi aquele caixão, assim, abri meus olhos, digo, ai, meu Deus, é a mãe, né? E aí fechei os olhos de novo e me concentrei, e o caixão. Daí eu pensei assim, eu vou olhar quem é que está dentro do caixão. Só que quando eu me abaixei, mas eu estava acordada, eu fui no desdobramento, né? Quando eu me abaixei para ver, ali naquele espelhinho, apareceu a imagem de Jesus Cristo viva ali, e não consegui ver o rosto de quem era. Mas o caixão da descrição foi o caixão que o Kleber veio, né? Que eu te falei antes, e tu até me chamou lá para me mostrar que era o caixão que eu tinha te falado. E aí eu achei que fosse a mãe. E aí eu liguei para a Celaine até, digo, ó, Celaine, te prepara que a mãe vai desencarnar. Eu vi o caixão, contei o caso. E até a minha nora estava aqui, eu levantei e contei para eles. Daí ela se dá quantos dias? Eu digo que é 3 dias. E deu exatamente, porque o Kleber ligou na quarta e no sábado ele faleceu. É 3 dias antes. Só que desse fato foi diferente dos outros, porque os outros eu tenho em sonho. E tenho certeza, tudo que acontecia, uma pessoa fica doente, eu recebo antes. E até pelo ouvido, agora, às vezes, eu recebo. Mas, assim, do Kleber foi bem diferente. Foi o caixão que eu... Pé da mãe, mas eu não associei que era filho, né? Vamos voltar ao nosso estudo agora, porque tu pode começar a contar também. Não dá para contar tudo, vamos lá. Tá. Então, vamos para o item 169. Vamos ver, quem é que não leu? A Silene? Assistimos uma noite à representação da ópera Apresentação. Representação. Eu conforme a... Em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos, que pareciam interessar-se pelo espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, como que a lhes escutar a conversação. Cena de diversas se desenrolava no palco. Por detrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arremedá-los
imitando-lhes os gestos de modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras, julgando-o animado de intenções um tanto levianas, e tendo-o evocado após a terminação do ato. Ele acudiu ao nosso chamado e nos reprochou com severidade o temerário juízo. Não sou o que julgas, disse, sou o seu guia e seu espírito protetor. Sou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos de uma palestra muito séria, deixou-nos dizendo: adeus, ela está em seu camarim. É preciso que vá vigiá-la. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução da sua obra. Não de toda má, porém frouxa, os atores cantam. Eis tudo. Não há inspiração. Espera, acrescentou. Vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Foi visto daí a nada, no palco, pairando acima dos atores, partindo dele, como eflúvio se derramava sobre os intérpretes. Houve, então, nestes visível recrudescência de energia. Sobre os atores e cantores. Eu sempre acompanhava. Então, nós vemos ali que tinha vários tipos de espírito participando da ópera. Uns assistindo, outros deixavam da conversa dos assistindo, outros atrapalhando, se divertindo, outros querendo colaborar com o espetáculo. Aqui diz que não é inspiração, ela cantava, eles só ficavam cuidando dela, então. Na verdade, o autor achou que não era exatamente o que ele compôs, ele achou que o pessoal estava muito pouco assim, no trabalho assim, da ópera. Não estavam exercendo com energia necessária a ópera merecia. Que nem aqui na Terra também. Mas daí, ó, quando ele fez isso, que ele vou dar um pouco do fogo sagrado, então você viu sobre o palco. Daí, ó, então, ajuntou, vou dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Então, você viu sobre o palco, planando acima dos autores, um eflúvio parecia partir dele e se derramar sobre os atores. Nesse momento, houve entre eles uma recrudescência visível de energia. Então, daí ele foi lá e mandou energias para eles, daí porque estavam frouxos, estavam fazendo feijãozinho com arroz ali, como você diz ali, ó, foi assim, mas daí, como ele da espiritualidade foi, e daí ele, porque ele estava achando fraco, então ele deu aquela energia e eles daí subiram o tom conforme, então ele fez uma demonstração ali de como deveria realmente ser a obra. Como deveria ser, e o que acontece com a ajuda espiritual, né, a possibilidade a influência que tem, né? Isso acontece ainda hoje, né? Tem uns cantores famosos que no início dão tudo para cantar bem, daí depois tão famosos, tão ricos, vão lá, faz um showzinho qualquer, vão embora. Daí já não estão mais, esses aqui são ajudar. E a gente vê, e essa influência aqui da vida cotidiana, que é um exemplo que tem, né? Então, e um médium vidente, ele nesses casos, ele pode, então, participar dos dois lados ao mesmo tempo. Porque se ele é com a mediunidade, ele está vendo o lado espiritual e o lado material ali, então tem. No caso desse, aqui estavam acompanhados do médium vidente. Né? Mantém o equilíbrio. Então, ele pode dar úteis informações para. Vamos para o 170 ou tem alguma observação ainda? Lembra nós 170, Sirlene? Outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens. A revelia desses,
Assistimos, como nessa noite, a uma representação teatral, com outro médium vidente, travando conversação com o espírito espectador. Vendo conversação, disse-nos ele, vês, aquelas duas damas sós, naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixem a sala. Dizendo isso, o médium ouviu ir colocar-se no camarote em questão de falar as duas. De súbito, estas, que se mostravam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois vão-se e não mais voltam. O espírito nos fez então um gesto cômico, querendo significar que cumprira o que dissera. Não o tornamos a ver, para pedir-lhe explicação mais amplas. É assim que muitas vezes fomos testemunhas do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda parte os encontramos atiçando paixões, mas soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. Aí, além de nós ver essa influência, como temos no livro dos Espíritos, que ele nos mais influencia do que a gente imagina, de regra, fazer que eles que nos conduzem, ele nos dá também a visão do que uma mediunidade pode nos trazer de noção de como acontece aí na prática essa influência. E aqui nós vemos que não é só os maus. E ali, no caso, ele deu, e foi lá, influenciou para deixar o local e tudo influenciou. Então, daí para atiçar as paixões e tudo, exercitando a rixa. Então, toda essa influência, assim como a influência boa. Então, tem os bons que estão sendo, mas que, assim, combate essa influência, mas não eram, senão raramente escutados. Por que raramente a gente escuta as boas e facilmente a gente vai para o lado errado? A gente está mais perto do lado errado do certo. Na verdade, é tudo a gente, né? Tipo, a gente se fortalecendo. Eu ouço vocês falar e penso assim, né? A busca do autoconhecimento, porque a gente se fortalecendo nossas emoções, que não cede a qualquer influência. Eu percebi, assim, na caminhada, que quanto mais a gente aprende a ficar firme e não ceder às influências, controlar nossas emoções, aqui, inclusive, estando encarnado, as pessoas que estão encarnadas, a gente consegue espiritualmente, porque espiritualmente a gente não vê, né? Quem não é vidente, por exemplo, não vê fazer daí. Então, vamos fazer aqui, porque daí vai impactar lá. Agora, para essa influência, vai falar assim, Lene. Por isso que nós temos que vigiar sempre o nosso pensamento, né? Está sempre com o pensamento elevado, e quando a gente vê um pensamento assim, opa, vai para lá, que esse pensamento não é meu. Isso é muito importante para a gente sempre estar bem acompanhado pelos bons mentores da gente, os espíritos bons. O discernimento de pensamento é importante exatamente para tu saber subjugar essas influências, tu impor, né? Eu até comentei esse tempo assim, faz muito tempo, sempre o espírito, né, de alguma forma tentando me influenciar para algo negativo, eu sei que não vou fazer, eu tenho ciência completa que ele não vai influenciar, mas a persistência dele é grande, ele está tentando me influenciar para algo, essa situação, e eu não vou permitir. Mas exatamente esse conhecimento que eu sei que não é eu que quero, eu não tenho motivo nenhum para querer o que ele está propondo, né? Mas exatamente a questão é que muitas vezes as pessoas estão no dia a dia, numa vida tão tribulada, que a influência vai de alguma forma exercer e vai assumindo aquilo para si. Por vários motivos, né? E outro cuidado, a gente
Assim, ó, a gente se preocupa bastante e com razão com os pensamentos. Com isso. Agora, nós devemos ficar só no pensamento? Então, as nossas ações, quantas oportunidades de praticar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente tem de bom no coração, de ajudar os outros dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso raio de ação. Então, porque eu policiei o pensamento, daí, estamos ali passando, precisando da minha ajuda, não, mas eu estou com o pensamento elevado. O que adiantou? Então, tem que ter um cuidado, porque o pensamento elevado é muito importante. Agora, não adianta ficar só de pensamento elevado e as mãos, não usar as mãos para nada. Então, ele tem, tudo é importante. A gente sabe que tudo começa no pensamento. Então, mas a gente não pode se limitar a isso. A gente tem que, então... Posso levantar? Fala, Sirlene. Só tem uma coisa, Marino. A gente vai ajudar porque é uma coisa assim que vem da gente, do coração da gente, sempre ajudar as pessoas. Não, por exemplo, eu querer ir lá, eu vou dar um rancho ali pro fulano, eu vou dar porque aí eu vou querer, até apareceu muitas vezes, porque eu vou ajudar, porque aí Deus vai me ajudar. Não, acho que tu ajuda aquilo porque vem de dentro de ti de ajudar as pessoas. Tu faz aquilo não assim, pensando em receber nada em troca. Vem do coração da gente. Porque muita gente às vezes ajuda, eu vou ajudar porque o fulano vai ficar sabendo que eu ajudei, ou já diz que quem ajuda, de certo Deus também um dia vai me ajudar. Eu acho que, sei lá, eu penso que quando eu ajudo, eu não ajudo por ajudar, porque eu acho, não penso assim em recompensa nenhuma. E tem pessoas que dizem assim, se eu passar num concurso, eu vou doar tantos reais para fulano, para ciclano, aí está fazendo uma troca. Isso, na verdade, é muito antigo, né? Até as promessas, né? Isso já veio pela cultura que Caminhar 10 quilômetros. Se eu fizer tal coisa, acontecer uma coisa na minha vida, eu vou fazer aquilo. Então, na verdade, tu meio que está comprando o santo, como se diz, né? Na brincadeira, né? Outra coisa, existe ordens da ajuda, né? Existe ordem na ajuda. Uma coisa que eu demorei para aprender na vida, né? Mas que eu vi que é importante, a gente ajuda quem pede ajuda. Porque, às vezes, dependendo da ajuda que a gente dá, a gente não está ajudando. A gente está tirando a força do outro. E daí não ajuda mais. Isso desequilibra os vínculos. E às vezes também, nesse caso, tudo é ver como uma coisa não é uma coisa assim, fechada. Porque tem aquela pessoa que ela precisa de ajuda, ela está precisando mais do que aquele que está pedindo, porque muitas vezes o que está pedindo ele não está precisando tanto. E um outro, que é, digamos, por humildade ou até por orgulho também, às vezes, ele está passando mais necessidade, mas ele não pede. Então a gente tem que ver qual é o... E outra coisa, entre também a doação... eu tenho que dar com amor, tá? A gente sabe, as pessoas que já têm esse amor, que já têm... E aquele que ainda não tem, qual é o melhor? É ele dar com essa segunda intenção ou ele não dá nada? Ele dá com a segunda intenção. Ele já está. No final das contas, porque o que acontece? Tá, ele deu... Está exercitando a caridade. A caridade com orgulho ainda que ele dá. Porque ele está exercitando a caridade, né? Tá, eu vou dar com orgulho. E quem recebeu com humildade. Me fez um agradecimento de coração, desejando tudo de bom para mim, e eu fui com orgulho. Ele foi beneficiado ou não foi? Foi. Ele recebeu o que ele precisava e ele teve um bom pensamento, teve uma elevação espiritual. Mesmo com segunda intenção, eu proporcionei para ele esse bem. E ele retribuindo com amor para mim, que sou orgulhoso, que sou atrasado, que sou vaidoso, me fez bem ou me fez mal? Então, qual foi a utilidade? Então, para mim, que sou atrasado, talvez eu tenha recebido tanto por aquele ato que eu fiz
com segunda intenção, uma intenção que não era elevada, mas quem sabe aquilo ali vai me tocar, e dali uns dias, até inconsciente, quando eu ver, eu provei aquilo ali que eu não conhecia e vou começar. E daí eu começo a beber daquela fonte que me traz essa energia. Então, a gente tem que ter o cuidado que... O exemplo maior é André Luiz, né? É, André Luiz, ele era um médico enquanto encarnado. E ele, em poucas raras vezes, ele exercia a caridade de atender pessoas carentes. Mas ele fazia aquilo como obrigação, ele não sentia prazer em fazer aquilo. E aí, quando ele desencarnou, ele, depois de ter tido no nosso lar, ele teve a oportunidade de ver uma mensagem que foi deixada para ele, em oração, de uma senhora que ele ajudou, dessa pessoa carente mesmo. Dessas poucas. E aí ele entendeu, então, mas assim, é aquela sementinha que aquela pessoa plantou que foi germinar muito tempo depois. Ou seja, não importa a pessoa que faz, não importa que ela tenha a consciência do que está fazendo realmente o bem. O bem gera o bem. Mas o resultado do que ela fez, né? Claro que esse é para quem ainda não tem, né? O ideal é que, assim como a gente vê com todas as ações, o ideal, o guia, o Cristo, a gente sabe que a gente faz, já vamos baixar um pouco, Chico Xavier. A gente vê ali, a gente sabe que o certo é agir como ele agia. A gente consegue, então não vou fazer, porque eu não consigo ser levado. Não, eu tenho que fazer. Se for com intenção, for com isso, vai e faz. Fez o bem, é o que interessa. O resto, se eu não consigo ainda fazer, é uma questão de tempo. Mas eu só vou chegar lá o quê? Se eu começar a exercitar. Então, eu vou fazendo da maneira não bem certa, até que eu vá corrigindo e vai chegar. Ela consegue observar, né? Eu conheço uma pessoa, assim, que eu vejo, eu sou observadora, né? E eu vejo, assim, que ela não tem consciência de nada, né? Só um exemplo, assim, geral. Mas eu vejo o bem que ela faz. Ela faz muito bem. Daí eu sempre penso assim, nossa, essa pessoa vai receber isso, né? Mesmo que ela não tenha consciência da forma correta, da forma, nem sei se é correta agora, como o Palito falou, mas daquela forma que seria o ideal, né? Sim. Mas ela está fazendo por outros fins, mas ela está fazendo. Então, digamos, a consistência, o peso que tem é diferente. Digamos, duas pessoas faziam a mesma doação. Ou a história da moeda da viúva. Então, eles fazem a doação. O peso é diferente. Então, foi dois lá e entregou. Então, aquele que entregou com amor, a hora de colocar na balança, ele vai pesar o dobro, 3, 10 vezes mais do que aquele que doou. Mas ele não vai pesar nada aquele que doou, não. Ele doou, então ele tem seu peso. Agora, o que nós temos que o quê? É fazer, é doar. Quanto mais peso nós conseguir levar nessa nossa doação, que é o peso do amor, da caridade, da boa intenção, muito melhor. Sabe que agora eu estou falando, Marina, tive uns insights assim, porque eu já senti isso, tipo, já aconteceu isso comigo, por exemplo, de receber uma ajuda de alguém e eu senti que aquela ajuda tinha uma outra intenção, mas daí eu pensei, não, mas eu vou receber igual, tá? E ainda agradeci, disse, olha, eu sou muito grata pela tua ajuda. E daí isso que tu falou, né, quem sabe uma hora toca o coração, realmente eu acho que toca, porque tu vê no rosto da pessoa que ela se surpreende às vezes com o teu, porque aquela gratidão é amorosa, né, e a pessoa fica assim... Como um choque, né? Porque aquela pessoa nunca foi acostumada, né, a doar e receber isso com amor. Ela passou muita coisa na vida, sofreu, e ela foi acostumada, assim, a lidar com muitas pessoas que não sabem o que é agradecer. Bem... Eu anotei umas coisas aqui sobre a mediunidade, que eu estava falando, que eu achei bem interessante de falar para vocês, algumas coisas que o Marino foi falando, né? Eu anotei aqui, olha, mediunidade é comunicação e interpretação. Ele falou isso, né, Marino? Mediunidade é comunicação, então, e interpretação. Colocar em prática e interpretar. Né? Mediunidade é imã. Por quê? Porque pela mente eu atraio e afasto. E aqui entra a sintonia que decorre de afinidade. Faculdade mediúnica é a capacidade psíquica, é a força mental.
A mediunidade, fenômeno mediúnico é aquilo que é produzido pela faculdade. Espírito não conversa com a boca, espírito conversa com a mente. Tá. E, só que, assim, ó, uma observação aqui, deixa eu ver uma anotaçãozinha ali, só quanto a sintonia, a sintonia ali, uma parte... Aqui, aqui mediunidade é imã. Por quê? Porque pela mente eu atraio e afasto. E aqui entra a sintonia que decorre de afinidade. Só que o que a gente tem que lembrar, assim, ó, no geral, é realmente isso. A gente tem que só deixar um parêntese aqui, para o trabalho mediúnico. Que daí, digamos, nós temos um médium que normalmente ele recebe espírito atrasado. O médium é atrasado? Não, ele está ajudando, não está na sintonia. Então, aquele é um ambiente especial, que daí foge à regra geral. Então, sempre tem o lato sensu e o estrito sensu. Então, estritamente, numa sessão mediúnica, claro, tem que ter uma sintonia com o trabalho, porque daí é uma situação especial em que o espírito está sendo ajudado para ele chegar num nível que ele possa dar comunicação, e o médium tem que baixar para ter a sintonia momentânea para a comunicação. Não é uma sintonia mental na vida. Então, acontece que às vezes é grande essa diferença, que o espírito já, de antemão, antes, algumas horas, ou um dia, ou coisa assim, ele já se aproxima do médium, porque há uma diferença e ela precisa ser ajustada, essa sintonia, para aquele momento. Então, daí a única coisa que ele diz, o médium daí... Então, é difícil, isso, né? É difícil uma coisa que seja... Ele fala exatamente. Exata. A gente sempre tem um mais, um senão... Entretanto, sempre tem uma... Ele diz aqui, eu também não pouco mais ou menos no caderno, mas ele diz, eu lembro, né, na fala dele, ele diz que, na verdade, o médium precisa ser médium sempre, e não é aquele médium que só recebe espírito de luz. Porque, na verdade, quando tu vai trabalhar com a mediunidade, vem o espírito das trevas, né? Porque tu é médium, que está disposto com bons espíritos, que eu acho que é isso que eu quis dizer, né? Verdade, mas tem que estar disposto a auxiliar aqueles das trevas também. Né? Sim, é o que mais precisa. Então, é o que mais precisa, né? E outra coisa. Um pouquinho, né? Quando recebe um espírito atrasado, mas vai fazer o quê? Está ali para ajudar, né? Sim, por isso que a gente estamos passando do horário. E outra coisa. E outra coisa, para encerrar. Também, se fosse uma questão de sintonia no dia a dia, nós não ia receber os mentores espirituais que a gente recebe, porque a gente não ia estar num nível de sintonia para tanto. Né? Hoje é 22. Não, hoje é 22, recém passou o dia do gaúcho. Bom, então nós chegamos até o 170, na próxima 171. Ainda não terminamos os médiuns videntes, mas me parece bem proveitoso o nosso encontro de hoje. Agradeço de antemão a participação de todos. Já vamos elevando o pensamento, eu peço para o Lucas conduzir a nossa oração conjunta, então, acompanhando o pensamento e acrescentando algum pedido pessoal especial para este momento de prece, de encerramento, de radiação, enfim, com o Lucas. Então, nesse momento, convido a todos para mantermos a harmonia. Levamos nosso pensamento a Deus, ao amigo Mestre Jesus. Agradecido pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para a parte do estudo. Fundamento este, obrigatório, para nos conduzirmos ao trabalho, fim útil da nossa existência. Que possamos sempre estar receptivos à mensagem, esse conhecimento límpido e cristalino trazido pelo plano espiritual, organizado, sistematizado por Kardec, para nos dar todo o amparo, todo o preparo para exercermos o bem, o amor que o Cristo veio a trazer
por conhecimento moral a cada um de nós. Estejamos todos receptivos a esses ensinamentos e distribuirmos tal quanto o sementeiro que espalha sementes de amor para o seu jardim florido. Que possamos regar a cada um com mensagens de amor, caridade e perdão, tirando todas as ervas daninhas, todos aqueles que vêm de alguma forma ao encontro de nós, perturbados, problemáticos, que podamos ser força útil no trabalho do amor, erguendo aqueles que estão caídos, consolando e amparando aqueles que estão, de alguma forma, perturbados, tristes. Jesus amigo, lembra daqueles que oram por ti, mas também, principalmente, daqueles que já esqueceram teu nome, que de alguma forma estão em momentos de dificuldade e que esqueceram da importância da oração. Que teus anjos de luz, amigos benfeitores, possam ir ao encontro desses, nos hospitais, nos presídios, nos albergues, ou embaixo das marquises, daqueles que já entristecidos estão à margem da sociedade. Leva a tua luz a cada local, a cada lar, a cada momento, aqueles que verdadeiramente vão em teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e que possamos retornar em nossos lares com segurança, paz e harmonia. E que possamos, sempre que possível, retornar a essa bênção de luz, que é esse local de exercício de amor, que é o fé e esperança. E que assim seja. Assim seja.